Olá, militância petista, tudo bem? Estamos aqui com o PTcast e hoje vamos falar dos desafios da atualidade e das eleições de 2024. O convidado, eu, mediante Adriano Costa, e o convidado Cirilo Mota, presidente do PT do Recife. Cirilo, que é um quadro histórico do partido, que está presidindo o Partido dos Trabalhadores aqui no Diretório Municipal do Recife desde 2019, inclusive processo eleitoral interno. Ele teve cerca de 3.100 filiados votaram no Cirilo, né? Cirilo, que é da Bomba, da metade da Zona Norte do Recife, passou pelo movimento estudantil, passou também pelo movimento de Igreja Católica, o movimento negro. E aí queria hoje convidá-lo a apresentar, se você ficar à vontade, conta um pouco sobre a sua história, como foi para chegar até o Partido dos Trabalhadores. Acho que é contar um pouco, se apresentar para todos e todas. Primeiro, agradecer a oportunidade, mas é uma longa história. A gente sempre que é de periferia, para estar nessa realidade que eu estou hoje, só teve um caminho, a educação. A gente ali, na adolescência, tinha uma realidade que era comum na periferia, certo? De exclusão das oportunidades sociais, e na educação eu enxerguei essa possibilidade de fazer uma mudança de vida. Eu, aos 15 anos de idade, ingressei na Escola Técnica Federal e fui fazer um curso lá de telecomunicações. Eu fui o segundo colocado nessa seleção pública e quando eu cheguei lá para cursar esse curso, me deparei com uma realidade que era muito comum. Eu era o único jovem negro da sala e, se bem pesquisasse, da escola técnica naquela época, e o único de escola pública. Então, isso me despertou uma preocupação muito grande nesse sentido. Foi aí que eu me envolvi com o movimento estudantil da época lá, do Grêmio Estudantil da Escola Técnica, conheci o PT, conheci o PCdoB nessa época, o PCB, e a gente começou a fazer um trabalho de militante mesmo lá, enquanto estudante, reivindicando algumas questões, e eu fui aí me envolvendo mais ainda na questão política, certo? Fui procurar a igreja do meu bairro, foi aonde eu também ingressei numa discussão mais política dentro da igreja, para a gente tentar fazer um preparatório para jovens da faixa etária de 14 a 15 anos que estivessem concluindo o ensino fundamental 2, que hoje a gente chama ensino, mas na época era ensino primário, né, que era da 5ª a 8ª série. Então, aí a gente, nesse curso preparatório, a gente se envolveu com em torno de 20 alunos, 25 alunos, e a gente conseguiu, no próximo ano, ingressar mais 4 na escola técnica, com esse curso preparatório por iniciativa minha, e convidei alguns amigos para dar algumas aulas de matemática, de português. Foi aí que a gente começou também um engajamento social. Nessa época eu tinha 15, 16 anos, e a gente foi aí trilhando esse caminho, certo? Conheci o movimento negro também através de uma pessoa lá do bairro, que era professor de inglês, que era um negro também, Carlos Penha. Chegando lá no movimento negro, me deparei também com pessoas que foram bastante importantes na minha trajetória de militante. Marcos Pereira, que foi presidente dos sindicatos bancários, Josafá, que foi uma grande expressão no movimento negro de Pernambuco. E nessa convivência, a gente também vai ingressando para o Partido dos Trabalhadores e começa toda a minha trajetória, certo? De um militante muito ativo, muito questionador sobre a questão mesmo das ideologias, procurava cada vez mais me inteirar o que é que o PT tinha de proposta, mas a gente também foi desafiador dentro do PT, a gente fez um questionamento, a gente chegou a escrever um artigo, o MNU e as ideologias brancas, questionando até a questão do marxismo, enxergar a colonização, e nesse processo a gente foi nos colocando, né? E eu, para chegar hoje à presidência do PT, vem dessa trajetória dos sindicatos bancários, conheci nessa época Oscar Barreto, na década de 90, e a partir daí a gente também vai se envolvendo mais ainda no PT, nesse período de conhecer Oscar, conhecer outras pessoas também do PT, como Ferro, na época, ele foi candidato a vereador, João Paulo, e demais militantes que também contribuíram muito nessa trajetória. É aí que começa a minha história no PT. Entendi, massa demais. Cirilo, além de sua história, eu acho que a gente pode também, já que você finalizou um pouquinho a sua fala sobre a história do diretório, eu acho que poderia falar um pouco
de como foi esse processo de construção ali do diretório, que é diferente do processo de construção do diretório estadual, essa questão de como nós participamos do processo eleitoral, de lá até aqui. E aí queria que você pudesse falar um pouco dessa história do diretório especificamente. Essa eleição de 2024 ela tem uma particularidade muito grande, porque ela antecede duas eleições que foram importantes na história da política do Brasil, a de 22 e a de 18. A de 18 pelo fato de a gente ter a prisão do presidente Lula naquela época, ter a eleição do Bolsonaro, um candidato da extrema-direita fascista que colocou o Brasil no local que a gente está tentando conseguir tirar, entendeu? Reconstruindo o Brasil, buscando realmente uma reconstrução com uma unidade política, com uma frente ampla. Então, essa questão de 24 ela tem que ser vista a partir desse ponto, desse ângulo, passando por 18 e por 22. Em 22 a gente percebe que o presidente Lula ele percebeu que a esquerda não era mais a esquerda de 2000. A gente precisaria dar uma nova resposta a essa sociedade interligada com a internet, interligada com os meios de comunicação, e a gente viu no presidente Lula uma sabedoria de construir essa frente ampla, construir esse campo político progressista para tentar derrotar o fascismo, a extrema-direita. E foi nesse caminho que a gente conseguiu chegar em 24. Então, 24 é um reflexo muito desse processo que o Brasil viveu. Então, a eleição de 24, a gente não pode dizer que o PT não vai ganhar em Recife. O PT ganha, porque qualquer aliado nosso que esteja no campo progressista, estando representando essa força política que elegeu o presidente Lula em 2022 com o vice Alckmin, ela nos também dá uma vitória. Então a gente tem aí um candidato do PSB, o prefeito João Campos, que ele representa esse campo progressista nas eleições de 2024. A gente pleiteou a questão de participar da chapa majoritária, mas a conjuntura política nos colocou de uma forma também protagonista nesse processo. O PT tem um outro objetivo de discutir com a sociedade, através da sua chapa de vereadores, uma possibilidade de a gente nos representar com mais força lá na Câmara. Então, a gente vai focar muito nesse processo agora das eleições 2024, nesse sentido. E, Cirilo, como é que você vê, nós que, Partidos Trabalhadores, que já gerenciou, já governou a capital, esse momento, assim, o que é que você, como um aprendizado que nós fizemos, o que é que fizemos de certo, o que é que fizemos de errado, que a gente possa melhorar e atuar agora, principalmente nessa eleição e nas próximas eleições para frente. O que é que você entende nesse sentido, né? Recortando o que aconteceu no PT do Recife, desde a década de 90 até agora. Olha, o PT ele participou de todas as eleições de Recife. É a primeira vez que o PT não lança um candidato para disputar a Prefeitura do Recife, mas é um processo de construção política que ela tem que ser vista de vários aspectos. A gente, desde 1992, a gente pontuou no segundo lugar com 18% do voto, o candidato Humberto Costa. Em seguida, a gente, em 96, ficamos em terceiro com João Paulo, certo? Em 2000, a gente vai para o segundo turno com Roberto Magalhães, ganhamos a eleição ali por uma diferença de 5 mil votos, e a partir daí a gente governa Recife. A partir de 2000, com a reeleição de João Paulo em 2004 e com a eleição de João da Costa em 2008. Então, esses 3 processos de 3 gestões nos colocou hoje também em Recife como uma força política. A gente sabe que a sociedade da capital pernambucana nos reconhece e nos coloca nesse campo. Independente de a gente estar governando atualmente, a gente teve um processo de luta interna no processo de 12, onde a gente deixa de governar Recife por uma questão mais também da nossa responsabilidade. Não tivemos um entendimento à altura da nossa responsabilidade e a gente deixa de governar Recife, onde a gente coloca o senador Humberto Costa para a disputa e a gente fica em terceiro lugar com 17% dos votos válidos. Mas a gente vem aprendendo, a gente construiu, após esse processo de 12, um campo de unidade dentro do PT. A gente participou de um PED em 2013, onde a gente teve Bruno como candidato e Tereza Leitão como candidata do nosso campo, e a gente resolvemos não fazer o segundo turno naquela época. Sim, abrimos um debate, uma discussão interna para buscar uma unidade. Dividimos o mandato de Tereza
com o De Bruno e a gente não disputou o segundo turno. Ali foi o ressurgimento do PT no campo de unidade. E a gente vem construindo esse processo desde 2013 até o momento. Temos as divergências internas, mas o nosso grande foco é a unidade do PT, porque o PT unido, o PT unificado é um PT forte. Massa demais. Cirilo, o PT aqui na capital, ele detém 3 vereadores, né, de mandato. Nós temos Liana, companheira Liana Cine, nós temos o companheiro Osmar Ricardo, o vereador, e o Jairo Brito. Nesse ano, na montagem de chapa, eu queria que você pudesse apresentar, além desses vereadores, possivelmente que estão dentro do partido e vão tentar a reeleição, apresentasse os demais candidatos, apresentasse para quem está nos assistindo como é que foi o processo de montagem dessa chapa, qual foi o desafio do diretório, apesar de não ter uma candidatura, mas ter um desafio de montar uma chapa boa. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre isso. A gente tem um fator novo nessas eleições que é a federação. A gente, em 2022, nesse processo que eu falei há pouco, das eleições nacionais do presidente Lula, a gente construiu uma federação com 3 partidos, PT, PCdoB e PV. Então, ela se aplica agora nesse processo eleitoral. Dentro da federação, nós temos hoje 6 vereadores de mandato, 2 do PV, 1 do PCdoB e 3 do PT. E a gente, dentro da federação, busca ampliar, busca, ou no mínimo, manter esses 6 mandatos, ou então ampliar para o 7º mandato. O PT tem uma tendência de crescimento, o PT tem uma chapa competitiva dentro da federação, a gente sabe que também os demais partidos têm também contribuído muito nessa construção de chapas, porque é uma chapa só para os 3 partidos, tanto o PV contribuiu bastante, como o PCdoB, a chapa ficou montada com os 38 candidatos, sendo 16 do PT, 13 do PV e 9 do PCdoB. Dentro desses 16 do PT, nós temos candidatos bastante competitivos para poder estar disputando a 3ª e a 4ª vaga. Além dos 3 vereadores citados por você, nós temos o André Campos, certo? Que já foi vereador, já foi deputado estadual. Nós temos o João da Costa, que foi prefeito, foi vereador, certo? Nós temos a Suzy Rodrigues, que teve uma votação muito expressiva, acima de 4.000 votos nas últimas eleições de Recife, em 2020. Nós temos 2 pessoas que nunca disputaram a eleição, mas que estão ocupando o espaço político. São jovens, são pessoas que a gente acredita no potencial, que é a Karina, certo? Que é Cari Santos, que trabalha com a mídia, com as redes sociais, e também tem o Thomas do MST, certo? Esses candidatos são os principais. Os demais também são candidatos competitivos, são candidatos que a gente ainda não foram testados, uma boa parte, mas tem outros que, como eu já falei, foram testados, e a gente tem uma expectativa de que a gente amplie o número de votos dentro da chapa do PT. Nas eleições de 2020, a gente chegou com os votos de legenda em torno de 57.000 votos, e a gente acredita que nessas eleições nós passamos dos 65.000, podendo chegar a 70.000 votos dentro da chapa do PT para contribuir nessa composição da federação. Muito massa, muito importante. E Cirilo, com a eleição do Lula, né, o Lula voltou ao governo federal, muitas das políticas públicas foram retomadas aqui no município do Recife, muito investimento público através do PAC, através de investimento. E eu queria que você fizesse um pouco do balanço do governo Lula nesses primeiros 2 anos e a aplicação dessas políticas aqui na capital, né? O que é que ele tem entregado para a capital do Recife. Acho importante dizer o que a gente já fez e o que é que Lula tem feito. Se você puder falar um pouco sobre isso. Olha, a nível de números, são mais de 2 bilhões de investimentos do governo Lula desde o seu processo de retomada, a recuperação do Brasil. Então, a gente sabe que não só Recife, mas Pernambuco vem sendo beneficiado por um todo. Ele investiu mais de 90 bilhões, certo? No governo estadual, investiu também no governo de João Campos, entendeu? Na área de moradia, na área de educação, na área de saúde. Nós vamos ter o hospital infantil, que custou 90 milhões, certo? Com a contrapartida da prefeitura, mas a maioria do recurso do governo federal. Então, o governo Lula, ele retoma o Brasil, e a gente sabe que a gente ainda está passando por um período ainda de reestruturação a essa economia, com esse presidente do Banco Central, que nos boicota a todo momento dentro da economia, não baixando as taxas de juros. A gente só vai
ter um desempenho maior desse governo a partir dessa mudança de pensamento econômico dentro do governo, que é um pensamento neonazista, de direita, de extrema-direita. Então, a gente sabe que a gente ainda vai esperar muito acontecer do governo Lula em Recife e em Pernambuco de uma forma geral, mas eu acredito que o PT de Recife, desde quando governou, também governou antes de Lula, a gente governa Recife a partir dos anos 2000, Lula só é eleito em 2022, a gente já colocou nessa cidade uma forma petista de governar, então essa cidade conhece não só o benefício que o governo Lula vem trazendo, mas conhece também o que o PT construiu aqui. E que o PCB está dando continuidade, a gente acredita que essas forças progressistas têm esse papel de mudar as prioridades, inverter a lógica, trazer o desenvolvimento também para a periferia, para a grande massa da população da nossa cidade. Já que você falou do governo estadual, né, teve muito investimento do governo estadual, e queria saber da posição do Partido dos Trabalhadores no Recife em relação ao governo de Raquel, ou sua posição pessoal, a posição do partido, se tirou algum encaminhamento nesse sentido. Nós sabemos que a direção estadual ele teve um encaminhamento de trabalhar na questão de oposição, mas o que é que você acha sobre essa questão do governo Raquel Lira? Não, está bem claro. Veja só, a gente tem que separar duas questões. Uma é a questão política, onde o PT se posicionou através do seu diretório estadual, certo, de ser oposição ao governo, até porque esse governo ele é de um campo conservador, de um campo da direita, foi eleito junto com o PL, junto com o PSDB. Então a gente disputamos com um candidato da Frente Popular, que foi o Danilo, que não teve sucesso no processo eleitoral, mas que a gente somos oposição pela questão mesmo ideológica. Sabemos que tem a questão da governabilidade, da relação dos governos, tanto o governo Lula como os outros governos estaduais. O Lula é bem claro que ele não pergunta qual foi o governador que votou nele, para ele poder fazer a construção das políticas públicas em qualquer estado. Então, a relação institucional, ela está de parabéns. O presidente Lula demonstra para Pernambuco o seu grau de responsabilidade com o nosso estado, não trazendo questões políticas para a questão da governabilidade, para a questão da estrutura das relações entre governo estadual e governo federal. Mas a gente se posiciona de forma bastante enfática. Somos oposição ao governo Raquel Lira, porque acreditamos que ainda podemos voltar com a Frente Popular de Pernambuco, avançando em melhorias para o povo de Pernambuco. Bom demais, Cirilo. Eu queria mais duas aí para a gente fechar rapidamente. Como é composto um pouco, como é a direção do Recife, como é que ela está composta não só na questão das forças, mas a gente sabe que na direção estadual ela é composta por secretarias, e aí como você vê os demais companheiros que estão com você aí trabalhando no diretório municipal, nominá-los, enfim, quem está em cada secretaria, só para a gente apresentar também as pessoas que estão junto com você ajudando a trabalhar nesse sentido. Nós temos hoje na composição da primeira instância, que é a executiva do Recife, o nosso líder na Câmara dos Vereadores, o líder da bancada, que é o vereador Osmar Ricardo, que vem tendo uma atuação excelente. E dentro da composição da executiva, nós temos mais 15 membros, sendo que a gente destaca que alguns são vogais, mas nós temos o secretário-geral, nós temos a secretária de organização, nós temos o secretário de formação política. Todas essas pessoas que eu cito são pessoas que se envolvem no dia a dia do partido e colaboram com o partido. E a nossa instância superior, que é o nosso diretório, é composta por 46 membros, onde também a gente vai ter essa distribuição de forças que você falou, certo? Nós entendemos que não é essa divisão que determina como o PT vai se postar. A gente conseguiu, nesse processo eleitoral, sempre discutir as questões mais polêmicas com unidade na política, com unidade nas decisões. Todas as decisões tiradas para as eleições de 2024 em Recife foi por unidade. Mesmo não prevaleceu maioria nem ampla maioria. A gente sempre buscou diálogo, sempre buscou debate interno para a gente construir essa prática que a gente falou, que foi retomada em 2013, depois daquele processo de 12 que aconteceu em Recife com a disputa interna. E Cirilo, para a gente ir já para o finalzinho o PT do Recife é um PT assim, muito grande, né? Ele tem cerca de 69 mil filiados só no Recife, né? E muita gente quer se candidatar, muita gente tenta se candidatar, e aí foi feito
um sério debate sobre quem poderia, quem não poderia. Muita gente queria se candidatar pelo Partido dos Trabalhadores, mas passado esse período, e você já falou um pouco sobre isso, muitos dos candidatos à direção estadual está aplicando vários serviços e atendendo para ajudar a que todos possam ter uma igualdade na disputa eleitoral de 2024. E aí eu queria que você pudesse falar um pouco como é que vai ser um pouco essa questão da relação com as candidaturas que estão provavelmente nos ouvindo, né, nos assistindo, para disputar a eleição do Recife. Como o diretório vai ajudar nesse processo? Olha, a gente construiu um debate interno dentro da direção do partido, na executiva, olhando 3 critérios básicos que são orientados pela direção nacional do partido. A nossa prioridade número 1, certo? Que é um critério que a gente chama critério 1, é reeleger os nossos vereadores. Nós temos 3. Então, nosso empenho nesse processo eleitoral é focado na reeleição dos nossos 3 companheiros. O vereador Osmar Ricardo, o professor Jário Brito e a vereadora Liana Cirnes. Claro que o PT planejou e tem uma meta de ampliar sua bancada. Então, a gente, nessa discussão de possibilitar que outros também possam disputar com chances de buscar um mandato, a gente criou uma segunda prioridade, onde nessa segunda prioridade a gente vai ter mais 7 candidatos, certo? A gente vai ter o João da Costa, que eu já falei, a gente vai ter a Suzy, a gente vai ter a Érica Suruagi, a gente vai ter a Karina Santos, a gente vai ter o Thomas, a gente vai ter o Suetônio, a gente vai ter o André Campos. Então, esses 7 candidatos estão dentro de uma prioridade onde eles estão muito próximos da primeira e podem ser... pode ter uma surpresa nesse processo eleitoral, eles virem a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores. E temos a última prioridade, que a gente também não diferencia aqui, mas assim, são pessoas que ainda não disputaram, que a gente não conhece o potencial de voto, mas que vão ter um tratamento também onde o partido vai dar total atenção, talvez com uma estrutura coletiva de material de propaganda eleitoral, com assessoria jurídica, assessoria contábil. O PT vai cuidar da sua chapa como um todo. São 16 candidatos, todos vão ter a máxima atenção do Partido dos Trabalhadores nesse processo eleitoral. Show de bola. Espero que a gente amplie demais essa chapa representativa. E aí, vamos para o fim. Eu queria, se puder deixar uma mensagem para a gente finalizar, o que é que você acredita para o futuro, que você quer deixar uma mensagem para os filiados, filiadas, para os dirigentes, para os candidatos que estão nos acompanhando. Não, o que a gente pode dizer é que um processo eleitoral é apenas um pedaço da atuação do partido. O partido ele é construído no dia a dia, com muita luta, com muita presença. O PT ele vem se posicionar em Recife com a sua vitória em 2000, não só porque ele participou das eleições anteriores, é porque ele também se posicionou nas lutas em defesa do trabalhador, em defesa das trabalhadoras, em defesa dos movimentos de lutas, como o movimento negro, o movimento de mulheres. Então, é nessa construção que o PT surgiu. Então, a gente sabe que isso é o mais importante. Esse é o nosso patrimônio. É um partido construído na massa, na luta, e a gente vai continuar esse processo. Não vai ser por conta de um processo eleitoral que a gente acredita que a gente vai estar maior ou menor. O que vai nos tornar grande é a nossa história, é a nossa participação no dia a dia da sociedade. Valeu, Cirilo. Obrigado. Até a próxima. Estamos aqui no PTcast Pernambuco. Acompanhe as nossas redes, acompanhe o YouTube, o Instagram, siga o YouTube, o Spotify. E aí vai ter mais ainda, viu? Esse é um dos primeiros e os próximos desafios da atualidade e as eleições de 2024. Obrigado a todos.